Saudações condominiais! Tudo bem, pessoal? Então, hoje, terça-feira, dia do nosso podcast. E hoje nós temos aí um assunto, digamos assim, que é bem instigante. A relação entre síndico e conselho. Aspectos práticos e conflitos. E hoje as nossas convidadas são a doutora Shalom Haim e a doutora Cristiane Ferreira. Bem-vindas, meninas! Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, boa tarde. Então, vamos falar desse assunto aí, um tanto delicado. Pois então, e pouco explorado, né? Pouco explorado e que todo síndico tem. Exato. Se não tem, um dia ainda vai ter. É bem assim. Ainda mais agora, de um tempo para cá, né, com o advento da sindicatura profissional, né, em que os síndicos profissionais têm que se reportar mais ao conselho, né? Sim. A gente viu aí essas questões serem mais abarcadas, assim, né? Como tratar, como fazer, né? Tem a questão da responsabilidade civil do síndico, né? Seguir ou não as sugestões dadas pelo conselho, né? E olha que tem coisa, né, gente? Sim. Mas antes da gente começar com esse assunto tão interessante, eu quero aqui agradecer aos nossos parceiros, né? A Aliança Administradora de Condomínios, a Freire Imóveis, a Blessed Facilities, a Response Reformas Prediais, Shalom Haim, advogada, Ouvrage Medições de Água e Gás, New Line, serviços de portaria remota, Atuar Engenharia, Eletromídia, Foco Serviços e Terceirizações e apoio institucional da Anacom. Meninas. Aí tem também o escritório Ruggeri e Rosa Advogados. Então, vamos para esse nosso assunto aí, extremamente importante. Até porque, né, acho que depois da pandemia, parece que tudo chamou mais atenção, né, em tudo que é condomínio, porque as pessoas estavam mais em casa, tinham que fazer home office. Exato. Então, começaram a se ater a coisas que antes, né, eles não davam atenção, assim como reclamar mais de tudo, né? Era barulho, é choro de criança, é latir de cachorro e tá. Mas disso tudo veio aquela coisa de ter mais tempo para observar. Olha aqui essa iluminação no condomínio, né? Coisa que entrava, saía, não dava bola, né? Um pouco ver se as paredes do prédio estão sujas, se tem cheiro de esgoto. São coisas, eu estou aqui dando exemplos simples, mas que antes não eram observados. E aí começaram a vir aquelas cobranças, né, mais ferrenhas, assim, com o síndico. E óbvio que na pandemia, né, tudo estava difícil. Apesar de existir, que tinha essa possibilidade dos serviços de manutenções serem realizados, se encontrava muita dificuldade, até porque a pandemia estava em alta realmente. Claro. E as pessoas também, hoje em dia, com a questão da internet, elas têm onde consultar, às vezes, coisas que elas não saberiam antes, quais são as responsabilidades do síndico, o que é um condomínio, o que faz.
Que nem a gente, o escritório, a doutora Cristiane deve passar por isso também, quando o cliente chega, ele já pesquisou, né? Ele já chega com a ação que tem que fazer, com os direitos dele, ele já sabe, as pessoas têm onde consultar agora, né? Bem isso. Que nem eu chamo, né? Doutor Google. O Google hoje virou... Tem também inteligência artificial, que está sendo muito utilizada, mas até para consulta médica, né? Tu já chegava no médico e dizia assim, olha, eu pesquisei, o médico, acho que tinha vontade de pegar a caneta, em vez de te dar receita, de furar o olho, né? Porque quem diz, olha aqui, ó, quem estudou aqui 5, 6 anos fui eu. Não foi o Google. Que nem nós, advogados condominialistas, né? Muitas vezes o síndico, o condômino, vem com aquele problema, né? Como se já tivesse a solução, mas nem sempre é aquela solução, né, Shalom? Tecnicamente, a gente vai avaliar se de fato é aquela solução que vai ser dada, né? Perfeito. Quero dar uma boa tarde ou boa noite. Sempre fico essa hora, 18 horas, assim, eu não sei se é boa tarde ou boa noite. No inverno, normalmente, eu dou boa noite. Temos aí algumas pessoas ao vivo acompanhando o nosso podcast. E aí, queridinhas, aquelas perguntas, né, bem corriqueiras. É obrigatório a eleição de conselho consultivo e fiscal? Bom, o Conselho Fiscal, né, ele está previsto no Código Civil, lá no artigo 1356, e pela leitura ali, literal do artigo, ele faculta ao condomínio, né, a eleição do Conselho Fiscal, que é aquele que vai, né, são composto por 3 membros, né, que vai ser eleito também com um mandato não superior a 2 anos, e que consiste em ajudar, auxiliar ao síndico a examinar as contas e dar o parecer lá da prestação de contas, né, de aprovação ou não. E já o Conselho Consultivo está lá no artigo 23, né, da Lei de Condomínios e Edificações, 4561 de 91, acho que é isso, não lembro. 4591 Isso, essa no artigo bem 23. de quando eu comecei a ver. Essa aí é dos Muitas convenções ainda são, a convenção lá do meu condomínio, inclusive, ela é dessa época. E o conselho lá diz, porque a lei diz, né, que tem que ser condômino. Então, e que é obrigatório. E que é obrigatório. Que tem esse conselho para assessorar o condomínio coloca, nas questões de interesse. Exato. Ela coloca lá, será eleito o conselho consultivo. Então, o conselho consultivo, né, conforme a previsão legal, é obrigatório. Mas o fiscal é facultativo. E que normalmente nas convenções ali já dizia se o conselho poderia ser, teria que ser condômino, residente, alguns tinham essa observação, né? Sim. Algumas convenções que deve ter ainda, porque ninguém joga fora e é difícil, o pessoal tem um hábito de não querer gastar com atualização de convenção. Exato. Aí fica o que vale a lei. Exatamente. Isso, a gente ainda tem uma outra discussão, que é se a Lei 4591 vale ou não, né? Porque ela sempre dispôs sobre o condomínio, incorporações imobiliárias e condomínio. Aí, em 2002, com a alteração do Código Civil, porque o Código Civil anterior era de 1916, eu me formei com esse código de 1916, depois que eu já estava formada, que veio esse código de 2002. Sim. Então, o que algumas pessoas entendem? Que como o Código Civil regrou toda a matéria de condomínios, essa lei estaria revogada, porque tem uma lei dizendo como se faz as leis, né? Porque a gente tem lei para tudo no Brasil. Então, a gente também tem a lei que rege essa questão da temporalidade das leis. Então, nessa lei diz que quando vem uma lei nova e ela é omissa em alguns pontos, a lei anterior vale no que ela é omissa. Por isso que a gente sempre encontra nas convenções 8 dias para entregar a ata. As pessoas dizem, tá na lei que é 8 dias para entregar a ata. Se tu considera essa lei válida, tá na lei. Né? Sim. Agora, nessa mesma lei para fazer leis, também diz que quando vem uma lei posterior que rege toda uma matéria, como é o caso do Código Civil, que veio reger todo, tem um capítulo só para condomínios, ela revoga a anterior. Então, se a gente considerar a lei anterior revogada, nenhum conselho é obrigatório. Exato. Pois né? então.
O meu sonho de consumo seria juntar os conselhos, conselho consultivo e fiscal, tá? Mas o registro de imóveis, por exemplo, aqui em Porto Alegre, não aceita. Eles não aceitam que tu junte a primeira zona, a segunda e a terceira, por exemplo, eles entendem que é obrigatório ter consultivo. Então, tu não vai conseguir registrar uma convenção nessas zonas sem ter um conselho consultivo. Então, uma coisa que eu geralmente faço, porque os condomínios não têm mais 3 pessoas para ficar no fiscal, 3 pessoas para ficar no mais consultivo. Os suplentes, mais né? suplente, Mais 3 suplentes. Exato. Então, geralmente a gente faz o conselho consultivo, porque o registro de imóveis vai exigir, mas ali nas funções, como a lei diz que ele vai assessorar o síndico nas questões inerentes ao condomínio e aquelas funções definidas pela convenção. Então, a gente define na convenção que o consultivo também fiscaliza. Fica bagunçado, mas, em regra, é bom ter um conselho. Né? Ainda mais se for... eu digo assim, ó, se for um conselho atuante, tudo bem. Porque tem aquele conselho que não faz o papel dele... Né? Só dá palpite, acha que manda no síndico e o que ele tem que fazer ele não faz. Então, esse é o pior conselho que existe. Por desconhecimento, o conselho, os condôminos, as pessoas que compõem o conselho, elas não sabem qual o papel, né? O que eu estou fazendo aqui, qual vai ser o meu papel dentro da administração do condomínio, né? A gente não pode esquecer que o conselho, tanto fiscal e consultivo, eles são órgãos de auxílio do síndico. Né? Eles vão auxiliar a gestão, são órgãos auxiliares da gestão. E não são eles que decidem, né? E muitas vezes a gente vê esse conflito do conselho querer determinar que o síndico tome tais e tais atitudes, né? E tem gente que pergunta assim, por que é só 3 pessoas? Porque se fosse 4, pode dar empate, né? Sim. E já é um número ímpar para que não tenha essa questão. Tu vai uma votação. Claro. O próprio parecer das contas, né? Que cabe ao conselho dar o parecer, né? E cabe dar o parecer, mas também não quer dizer que as contas não serão aprovadas porque o conselho recomendou a recomendou ou não. Quem aprova é a Assembleia, né? O parecer do conselho ele é sugestivo, né? Mas ele não está atrelado ao resultado da Assembleia. Né? Muito bem. Então, nós já falamos aí sobre se é obrigatória a eleição do Conselho Consultivo e Fiscal. Sobre a revogação aí, né? Se a Lei 4591 de 16 de dezembro de 64, ela foi revogada em alguns aspectos, sim, outros ela ainda vale. Isso, né? Aquilo que o Código Civil não dispôs, como, por exemplo, esse da ata. Está omisso. Omisso se socorre na lei. Mas o próprio Conselho Consultivo, né? Então, que não obrigatório. Consta no Código Civil, mas está lá na lei. Né? Então, é obrigatório. Então, é obrigatória a eleição do Conselho Consultivo. E assim, vocês que advogam para condomínios, né? Quais são, assim, os principais conflitos que os síndicos levam, acredito eu, que os síndicos procurem, né? Que existe nessa relação síndico e conselho? Quer falar, Chamou? Eu entendo que o principal conflito é quando o conselho quer que o síndico faça uma gestão como o conselho entende que tem que ser, né? E isso a gente vê mais acentuado no caso do síndico profissional. Porque a gente até entende o lado do condomínio. Olha, nós contratamos um síndico, a gente quer que ele siga a nossa cartilha. A gente tem essas prioridades para o condomínio, a gente entende que assim funciona melhor, a gente quer desse jeito. E esquecem um pouco que o síndico ele tem aquele poder de gestão, de administrar. Também tem que confiar, né, no síndico, na maneira dele administrar. Ele é o responsável. Exato. E é o CPF dele que está lá, né? A Receita Federal, a responsabilidade, quem vai comparecer em audiência, enfim, quem tem que prestar contas, o dever de prestar contas é o síndico, né? Eu digo para vocês que eu já
fiz entrevista em condomínio de várias unidades, e todo ano troca, e eles me chamam de novo para fazer entrevista. E eu vou só para ver se mudou o conselho, porque essa de que o conselho é 2 anos, né? E depois... Pode se reeleger? Não deve, né? Sim. O ideal é que façam rodízio de todos, né? Que o mandato do conselho é de 2 anos, né? Seguidos. Ele até repete, mas tem gente que quer se perpetuar, né? Exatamente. E aí são esses que são os mandantes, como eu digo, né? E aí chegou na mesma turma, eu digo, vocês não lembram da minha entrevista do ano passado? Vamos deixar gravado. Eu não sou síndica marionete. Isso aí. Né? Eu deixei muito claro, assim, porque eles disseram assim, não, a gente quer assim, assim, assim. Eu digo, olha, tem coisas que são realmente de respeitar, né? Mas tem outras que vocês estão absurdamente equivocados com relação a isso. Se vocês querem um zelador de luxo, né? Contratem uma pessoa CLT, aí vocês vão dar lá ordem, mandar, desmandar, e assim mesmo ainda existe uma legislação que não é tudo que pode ser exigido dessa pessoa. Mas, comparado, assim, eu digo, muito obrigada. Pensei que tinha mudado o conselho. Eu não quero. Não, e complementando o que a Shalom estava falando, um dos maiores desafios, eu acho, do síndico, né, é lidar com pessoas, assim, porque o condomínio, né, nada mais é do que um microsistema, como se fosse uma cidade, né, e aí ele ali, o prefeito, vamos fazendo uma analogia, né, tem que administrar, né, ele que é o responsável e que vai dar lá o canetaço final, e muitas vezes o conselho acaba extrapolando, né, o mandato deles enquanto conselheiros, determinando coisas que nem sempre cabe, o síndico não quer fazer daquela forma, né? Eu tive um caso, por exemplo, que eles queriam, olha, tu tem que nos mandar no WhatsApp tudo que tu fez no dia, para assim, tua agenda diária. Eu estou no condomínio, eu estou olhando se os funcionários estão trabalhando. Não existe isso, é humanamente impossível, né? Sobretudo um síndico profissional que atende diversos condomínios, que ele não consegue estar, né? Tá em vários, passa o dia rodando. Diário do síndico. Exatamente. Céus. Queria um diário, né? Aí fica impraticável a gestão. O conselho é formado por pessoas, né? Então, eu penso que assim como tudo na vida, o síndico vai encontrar gente legal. Muito. Gente frustrada. Muito. Gente com raiva, gente triste, gente braba, gente brigona. Vai ter tudo que é tipo de gente ali no condomínio e no conselho. Claro. Né? E são pessoas leigas, né? Exatamente. E se a gente for ver, são pessoas estranhas, né? É o Sim. síndico, mais 3 estranhos, dividindo a administração de um patrimônio, né? De uma propriedade, de um dinheiro. São leigos, são estranhos, não tem nenhuma relação entre si. E estão ali dividindo aquela responsabilidade. Exato. Então, assim como tudo na vida, ele vai encontrar todo tipo de Exato. gente ali no conselho. Vai ter conselho que vai ser um time, uma equipe. Exato, mas inclusive oposição, né? Porque muitas vezes o síndico profissional chega no condomínio e já está instaurado um clima de animosidade e ele nem sabe, né? Exato. A oposição, muitas vezes o conselheiro quer ficar lá para se opor às coisas que o síndico quer porque não queria que aquele síndico estivesse lá, e aí começa a criar um clima, e fica uma coisa assim que prejudica, né, a harmonia, né, da coletividade, o ambiente de... Verdadeiro complô, né? Ou teve um síndico que fez muita coisa errada na gestão anterior, e aí
o síndico sai, entra um novo síndico, então esse que vem eles vão fiscalizar Isso, muito, isso. porque Aham. às vezes eles ficaram Tipo um gato escaldado, sem né? olhar uma pasta anos. Aí quando Uhum. eles viram, tava um rombo no condomínio, tava um monte de coisa errada. Aí quando eles abriram os olhos, dali para frente, eles vão ficar extremamente radicais, cobrando o síndico que vem. Exatamente. E se é um síndico morador, tem muitas brigas antigas, né? Às vezes tu vê a pessoa que está no conselho, ela que foi síndica há 20 anos, sabe? Esse tipo de conselheiro que já foi síndico, é terrível, né? Porque no meu tempo, quando eu era síndico, quando eu era assim, funcionava. E a pessoa tá ali só para cobrar o síndico. Verdade. Eu tive um caso, gurias, de um síndico profissional que pediu para destituir o conselho, né? Porque ele simplesmente não estava conseguindo trabalhar. Ele tinha que fazer uma obra, inclusive, né? Tava uma infiltração horrível num apartamento, e a obra era do condomínio, era no telhado, né? E ele... Aí um dia chegou ele e um outro morador que não tinha nada a ver com a administração, mas ele foi pedir socorro, Sim. né? Porque como ele não poderia se socorrer do conselho, o conselho estava podando ele. Ele, não, esse não é o momento de fazer. O síndico apresentava, olha, a gente tem que fazer. Não é o momento. Não é o momento. Daí um dia ele chegou, mas então eu não vou poder, como é que eu vou gerir o condomínio? Como é que eu vou... O que as pessoas vão dizer? Eu tô sendo omisso, né, enquanto síndico. Sabe que eu já tive situações assim, como diz, encontrar o paredão, né, que tá sempre boicotando tudo, e a melhor estratégia é chamar a assembleia, porque se tu ficar só na mão do conselho, tu vai A melhor estratégia é tu compartilhar com a assembleia, né, para que todos tenham conhecimento e que tu possa ali externar até eventuais dificuldades que tu tá enfrentando com o conselho, né? Antes de tomar essa decisão da destituição, que é uma decisão radical, que é até um pouco antipática, digamos assim, né? Mas que muitas vezes é necessária, né? Para o ambiente salutar ali, para saudável. vocês terem uma ideia, eu assumi de síndica de um condomínio que por 10, 15 anos era síndico morador, o mesmo. Eu tenho por hábito de dar ciência para todos, não só para conselho. Sim. De tudo que eu faço. Né? Boto os orçamentos no grupo do conselho e boto no grupo do condomínio. Aconteceu tal coisa, eu fotografo, eu mando, eu faço registro de tudo. Aí me liga o síndico. Olha, tudo que tu faz, eu fazia, só que eu não trabalhava em cima do marketing. Aí eu disse para ele, eu digo, olha, cada um faz a gestão, né? Da maneira que acha melhor. Para mim, a maneira melhor é a transparência, né? E dar ciência para todo mundo. Não, que parece assim, tal, que eu não fazia, né, na minha gestão, não. Ninguém falou nada sobre a sua gestão. Eu estou mostrando as coisas que estão acontecendo no momento. Então, as pessoas que é o ideal, a comunicação, se né? mordem, né, com exatamente. isso. Vocês lembram, antigamente chegava a GO, chegava o síndico com aquelas 12 pastas ali, botava em cima da mesa, tá aqui a prestação de contas, tudo que eu fiz tá aqui. Não, e pior, né? Porque eu já fui consultora por anos, e tu chegar na assembleia e as 12 pastas com o envelope fechado, porque ninguém abriu. Eu dizia, eu como a sincera, né? Eu digo, vem cá, ninguém se habilitou a querer olhar ou ter curiosidade de olhar as pastas. A gente olha esse extratinho que a gente recebe. Ou era o síndico correndo atrás do conselho para entregar as Pra pastas. entregar. Também e aí tinha essa situação. Eles fugiam para poder chegar na assembleia e dizer, não recebi as pastas. Acho que eles se escondiam eu não ali. tenho como aprovar as contas Não tem como aprovar, não recebi. Porque eu não recebi as pastas. Sabe? E acho que ele chegava a se esconder no elevador ali quando o síndico vinha para não pegar as pastas, para poder dizer isso em assembleia. Mas eu penso que o síndico profissional, ele tá numa situação pior. Porque é o trabalho dele, né? Ele precisa de clientes, né? As pessoas são chatas, problemáticas, às vezes amarguradas, e pode ser que ele pegue um conselho assim, né? Ele vai ter que avaliar se financeiramente vale ele aguentar aquilo ali, ou eu penso que ele vai ter que sair fora. Exato. Porque tu imagina, tu vai chamar teu síndico profissional, tu vai te socorrer de outros, vai chamar uma assembleia para destituir o conselho.
tu tem que ver quais são as funções do conselho. Fiscalizar, emitir parecer, opinar. Então, para tu destituir, ele não pode estar cumprindo, ele tem que não estar cumprindo essas funções corretamente. Aí tu vai levar isso para uma assembleia, né? Já vai ficar... Porque assim, tu não destitui o conselho, tu já renuncia, né? Tu fica ali. E aí, às vezes, se a gente, digamos, vai querer mudar as pessoas, a gente não muda as pessoas, né? Então, tu vai ficar ali, às vezes, sem cliente. E, inclusive, o síndico tem que avaliar também, no caso né, da minha cliente, eu disse para ela, olha, vale a pena esse desgaste que tu tá tendo? Assim, ela disse, eu não tô conseguindo dormir. Não trabalha bem com os outros condomínios. Bom, tu não tá fazendo nada direito, tu tá em função só deste condomínio, porque as pessoas começaram a detonar ela no WhatsApp, né, e cobrar situações que tava tudo ok, não tinha nada, assim, de irregularidade. Era simplesmente porque eles não queriam ela lá. Não tinha nada que pudesse, né, manchar, né, o nome dela enquanto síndica no condomínio. Era simplesmente porque eles não eram interesse próprio. Eu quero que tu contrate esse prestador de serviço, eu quero que tu faça isso. E ela não se sujeitou. Ela, não vou fazer, a síndica sou eu, né, a responsável legal sou eu que vou decidir. Eu até aceito a sugestão de vocês e tudo mais, mas não vou me submeter. E aí acabou criando esse embate terrível, né? E então tem que avaliar a questão também se vale a pena mentalmente, se tu vai conseguir dormir, trabalhar em paz ou não, né? Agora, em compensação, tem conselho que, assim, até surpreende, né? E supera as expectativas da gente. Aliás, eu tenho muita sorte, assim, além do conselho, eu ter condôminos, assim, extremamente colaborativos, né? Faltou água no condomínio em Canoas e não se descobriu o problema. Mandei o hidráulico, não tem problema, não é a caixa d'água, não é no prédio. Mas a água está extremamente fraca e esvaziou as caixas. Aí eu disse para o pessoal, isso foi à noite. Eu digo, vem cá, já verificaram com a vizinhança, se também estão sem água. Aí a vizinhança disse que já fazia 2, 3 dias que estavam sem água. O prédio recém, né? Anteontem que ficou sem água. E aí eu disse, bom, então é algum problema. Liguei para a Corsã, expliquei a situação, digo, olha, já gastei com hidráulico, já fiz tudo o que eu podia fazer ao meu alcance. O problema é com vocês. Aí foram para a rua, chegaram tarde da noite, assim, para olhar. E aí eles, com alguns equipamentos, detectaram que tinha um cano estourado, mas eles ainda não tinham conseguido verificar exatamente onde era que esse cano rompeu de leve. Então, a água estava indo para o esgoto em vez de ir, e não tinha força suficiente, né, para ir para as caixas. Aí eu sei que cada um daquele pessoal foi se revezando, e lá pelas tantas eu digo, olha, tentei caminhão-pipa com a Corsã, mas não tive êxito. Eu aqui em Porto Alegre, com o Nemai, eu consigo. Mas se vocês querem um caminhão-pipa, aí na hora, assim, já fiz 3 orçamentos, liguei para um, liguei para outro, tal. Consegui. Tinha um de 3, um de 2.500, um de 2.000. Diga aí, pessoal, e tudo no grupo geral. Querem que eu... nós temos verbo? Tem. Então, manda vir. Aí todo mundo se ajuda, sabe? Aí eles foram agradecer, né, tarde da noite, e eu que fiz, acabei fazendo um baita elogio. Eu digo, olha, feliz, né, do síndico que tem pessoas e condôminos ou moradores como vocês, que são super colaborativos, né? Tem empatia com a situação, né? O problema em si, tipo assim, vamos fazer o melhor para todos. Sim. Né? Não tem aquela coisa, eu não sou síndico, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Não é o meu trabalho. Não é meu trabalho. Exatamente. Não, isso que seria o mundo ideal para nós, né? Que o conselho e os condôminos, no geral, fossem colaborativos com a administração, porque é o bem de todo mundo que está ali, né? A gente está tratando ali da coletividade, né? Não é só interesses de A, B ou C, mas muitas vezes no conselho que a gente vê isso, né?
é uma politicagem, digamos assim, né? Não, queremos assim, queremos assado. Então, é bem complicado. Vamos dar Oi aqui, ó, Rosana Carpes. Parabéns, gurias. Obrigada, Rosana. Assunto que enfrentamos todos os dias na nossa gestão. Muitos conselheiros acham que precisam fiscalizar o síndico profissional. William Vieira. Parabéns, gurias. Eu, como síndico, e me sentindo representado por vocês. Legal. Ó, o Caio. Parabéns, assuntos muito importantes. Obrigada, gente, por estarem aí acompanhando ao vivo esse podcast importante mesmo. E aí, gurias, quais... E assim como tudo na vida, eu vejo o síndico, às vezes ele chega pra gente, ele conta a história, olha, o conselho era maravilhoso, a gente se dava super bem, aí o dia que eu não fiz uma coisa que ele queria, ela mudou assim, da água pro vinho a nossa relação, tu acredita nisso? Claro que eu acredito, isso não acontece às vezes com o teu marido, com a tua amiga, com alguém que tu jamais achou que isso ia acontecer. Tu errou uma vez na vida, aquele teu amigo te odeia pro resto da vida, tu acha que com um conselho não ia acontecer, sabe? Mas é um baque pro síndico, né? O síndico profissional até acho que tira mais de letra, mas o síndico morador se magoa bastante. Claro, acaba pessoalizando, né? E os filhos brincam junto, aí quando tu vê a pessoa tá lá te acusando de alguma coisa, jogando no grupo do WhatsApp, acontece. Exatamente. E aquilo que tu estava dizendo antes, né? É uma equipe, o síndico, a administração, o conselho é uma equipe, mas é uma equipe que tem que buscar o entrosamento, né? Quando o síndico é eleito, eles vão se conhecer, vão ter que buscar esse entrosamento para o time andar e conseguir administrar tudo, né, da melhor forma possível. Mas nem sempre é assim, infelizmente, né? E às vezes é bem como tu disse, Shalom, uma bobagem. Eu lembro assim, ó, eu assumi um condomínio e claro que a minha prestação de conta se daria daí a 12 meses. E ele também, um amor, a coisa mais querida, te ajudo, que não sei o que não sei o que mais. Aí chegou perto da prestação de contas, faltavam dias para a Assembleia GO, uns 15, 20 dias, ele assim, olha, eu quero os extratos do ano inteiro, impresso, me leva no envelope. Aí eu perguntei para ele assim, o custo disso vou botar no seu boleto? E ele se virou para mim e disse, como assim? Eu digo, sim, porque o condomínio não tem porquê pagar os extratos que estão disponíveis lá. E foi feita uma opção, né, na época, quem queria receber por e-mail. Não, mas eu não gosto de e-mail. Digo, bom, então o senhor tem que pagar o custo da cópia, porque isso tem custo. Ah, não. Olha, pegou um ranço. Meu Deus do céu. Passou a me odiar. Porque eu falei para ele que tinha que pagar as despesas, porque afinal de contas eram extratos com várias cópias, né? Sim, todo ano. Claro. Aí tu lança lá, querem saber, vem cá, que valor é esse de cópias que ele deveria aqui? ter observado o ano inteiro, né? Então, exatamente. Aí vai olhar assim, como diz, as vésperas da Assembleia. Isso já aconteceu. Eu tive um caso no final do ano passado que me marcou muito, que foi uma síndica, moradora. Ela assumiu super empolgada, assim, uma pessoa super boazinha, alto astral, cheia de vontade de fazer coisas pelo condomínio recém-entregue, novo. E ela tinha um conselho que, segundo ela, eles eram assim, extremamente unidos, assim, um time. Tinha que reformar a pracinha, o playground. Aí uma conselheira, advogada, pior tipo de conselheira, então aqui vamos dizer, quando é advogado, porque ela já tá ali, né? E aí ela queria determinado tipo de grama pro playground. E a síndica disse que não, que a arquiteta que ela tinha consultado disse que o outro tipo era melhor. Acabou ali a relação, acabou, assim, começaram a não ficar tão mais unidos. De repente, essa síndica, ela
ela tinha se comprometido na Assembleia a reduzir custos. Ela ia renegociar todos os contratos do condomínio, né? Sabe aquela emoção do síndico? Eu vou reduzir custos, eu vou renegociar tudo, eu vou olhar todos os contratos. Legal. Só que aí ela pensou, bom, eu também vou renegociar o contrato da administradora, porque a administradora também é fornecedora. Só que nesse condomínio tinha uma gestora da imobiliária trabalhando no condomínio, né? E olha a ingenuidade dela, né? Ela pediu um orçamento para uma outra imobiliária. Não só pediu o orçamento, como ela levou uma pessoa daquele departamento de plantas carnívoras, chamada comercial das imobiliárias, né? Eu adoro vocês, as vidas de vendedores importam, sim, mas comercial de imobiliária. O comercial da imobiliária foi lá, e a gestora ali, ó, só olhando. Claro que a gestora contou, né, na imobiliária que eles estavam, deu uma semana, chegou uma notificação do conselho para essa síndica, para ela responder 25 itens. Quando eu olhei aquilo ali, eu pensei, puxa, não foi o conselho que fez. A imobiliária, com medo de perder o condomínio, chamou o conselho com aquela conversa, olha, estamos muito preocupados com o teu condomínio, a gente está vendo algumas irregularidades aqui, né, por exemplo, coisas que eram até erro da imobiliária, né? E estavam pressionando a síndica para ela renunciar, e ela renunciou. Ela renunciou, ela ficou tão acuada, ela ficou... Não aguentou a pressão. Sim, sabe, o filho de um conselheiro estudava no mesmo colégio que o filho dela, o assunto chegou lá nas crianças, assim, ficou uma situação horrível. Então, é o conselho que, quando não teve a sua vontade atendida, se voltou contra a síndica, né? Exato. E não é só por ser o segmento imobiliário, ela foi um pouco ingênua, assim, né? O capitalismo é selvagem, tu não vem pegar a proposta. E eu falei, mas tu fez isso, mas vem cá, tu é nova, senta aqui, vamos conversar. É sério. Mas é profissional, eu fiz isso, né? E aí o conselho... Bom, o subsíndico dela assumiu, ela renunciou, prestou contas, eu fui na Assembleia, porque ela tinha muito receio das contas não serem aprovadas. Foi aprovado, o subsíndico assumiu e continuou fazendo as mesmas coisas que ela fazia antes, que eles apontaram como errado. Esse subsíndico continuou. E seguiu a vida. E seguiu a vida, exatamente. É bem isso. Olha só, vamos lá. Bruno Barros. Oi, Bruno. Tudo bom? Via de regra, ao se opor ao conselho, não todos, mas a maioria, o síndico acaba por perder o contrato. Por isso defendo eliminar o conselho. Eu também. E contratar uma auditoria mensal, no caso, conselho fiscal. Penso que o Conselho Consultivo precisaria ser totalmente reescrito. Não, o Código Civil, perdão. Na parte do condomínio edilício. Olha, o CC... Eu estou ainda com o conselho na cabeça, Bruno. A Simone Rossini, muito obrigada pelos esclarecimentos, excelente. As 3, eu não consigo ler, que tem um monte de figura aqui na minha... deu. Excelente as trocas de experiências de vocês, parabéns. Priscila Chalmes, 3 feras reunidas, obrigada por compartilhar conhecimento e experiências profissionais. O Bruno, oi, Bruno. Beijo, queridona. Oi, Bruno. Beijo, queridinho. Tá bom, né? Esse bate-papo aqui com essas 2 feras. E às vezes o conselho também, ele, por exemplo... tem que fazer uma recuperação de fachada, porque está infiltrando em algum apartamento. Aí o síndico consulta o conselho diz que não é o momento, não tem dinheiro para isso, não é agora, né? Aí, às vezes, a gente orienta, olha, então tu chama uma assembleia para expor essa questão, né? Só que é fácil tu dizer para o síndico, olha... tu faz uma assembleia para dizer, eu avisei, tá aqui. Só que a responsabilidade continua sendo dele. Mesmo ele tendo avisado, mesmo ele deixado consignar, a responsabilidade vai ser dele. Não é lide, então, o síndico tem que ter aquele embate daí para fazer valer o que tem que ser feito, né? Fazer os orçamentos, fazer a chamada extra, se for necessário, fazer a assembleia. É que as pessoas não gostam... eu prefiro me posicionar sempre, né? Eu jamais vou ser uma síndica omissa, porque isso nem faz parte de mim. Como diz, eu já nasci
para argumentar. Não, para mim, não é não. O não tem que ter uma razão, um motivo, não adianta, né? Então, eu sou bastante questionadora, assim. E eu gosto de pessoas questionadoras. Eu só não gosto de lidar com pessoas mal educadas, né? Que adoram ser grosseiras, tem prazer, né? Tem gente que tem prazer de ser grosseira. Mas lido com muita elegância, e aí é pior, porque irrita mais a pessoa, porque tu não sai do trilho, né? Na verdade, querem que a gente perca a razão, né? Aí a pessoa fica naquela coisa, assim, com quem diz, esse infeliz não vai falar um desaforo, não vai dizer uma coisa. É triste, mas é bem assim que acontece. Quando a pessoa não consegue, né? Quando eu digo assim, ó, contra fatos não há argumento, e aí a pessoa desbanca para esse lado, né? Da estupidez, da grosseria, enfim. Vai dizer que tu é feia, que tu não sabe falar direito, menos que tu não está sendo profissional e competente. E aí vai do perfil de cada síndico também, né? Eu já penso, tá, tudo bem, tranquilo, né? Tá brigando, tá brigando, né? Exato. Não, a gente não vai encontrar a paz, né? Ainda mais em condomínio. Que, né? Quando me encontro, diz assim, aí, tudo bem, tudo bem. Eu aprendi uma com um amigo meu. Olha, tirando as bijuterias, tudo joinha. Tirando ruim, o resto tá bom. Não, e se a gente for ver na história da humanidade, assim, nunca foi tranquilo, né? A convivência entre os seres humanos. Nunca foi tranquilo, nunca foi favorável. O que seria agora no condomínio, né? É que eu já trabalho com a patologia também, né? Eu sempre acho que vai dar errado. Eu não sei, eu me acostumei a trabalhar com o erro, né? Eu acho normal o judiciário demorar, eu já acho normal as pessoas não responderem, não fazerem o que tem que fazer. Então, eu já trabalho com isso. Eu me espanto quando chega um síndico dizendo, tu acredita que ele fez isso? Eu falei, mas claro que eu acredito. Eu não acredito que tu não acredita. Como assim? Por que tu achou que contigo ia ser diferente, sabe? Sim. A gente não vai mudar ninguém. Então, tem que... É o que tu falaste. A gente tem que ver se vai compensar financeiramente o estresse e o teu tempo ali. Né? E acho que para o síndico profissional até é mais fácil, porque ele vai embora e deu. O síndico morador continua morando ali, ele fica magoado, né? Ele sofre mais e com razão. Com certeza. E aí, conta pra gente se essa relação de síndico e conselho, vocês recebem mais reclamações em relação ao síndico morador ou ao profissional? Profissional. Profissional. Sem dúvida. Porque aquilo, né, Gurias, o conselho, como o síndico acaba tendo que se reportar para o conselho, né, ele sendo profissional, não está lá todos os dias, enfim, acaba sendo a ponte dele com os condôminos do conselho. Então, tudo ele reporta para o conselho, às vezes, acaba extrapolando. Por quê? Porque ele não sabe a sua função, né? Tem um limite, né, da atuação do síndico, a atuação do conselho. E eles querem fazer determinado, né? Quero que faça assim, quero que faça assado, e não é. Né? Então, existe essa falta, muitas vezes, do conselho de entendimento, né? Do que ele... qual é o papel dele na gestão do condomínio como auxiliar, né? É que nem uma administradora de condomínios. Ela é auxiliar de administração, ela não vai determinar nada. Ela está atuando ali com uma procuração do síndico que otorgou poderes para ela auxiliar na administração do condomínio. Exato. Né? E a mesma coisa o conselho também, ele é auxiliar, ele não determina nada. Então, eu acho que muitas vezes falta esse entendimento, né, do conselho, do condomínio como um todo. Mas também, gente, na época que eu dava assessoria, eu era assessora, né, tinha aquele síndico morador que era ditador. E os moradores não conseguiam nem abrir o bico na assembleia, porque eles eram de uma autoridade, assim. E aí os moradores chegavam e diziam assim, nem dá vontade de ir na assembleia, porque a gente quer falar, a pessoa assim, tu não tens o que dar opinião, porque tu não tá aqui o dia a dia, porque não sei o quê. Aí
arrasa com a pessoa, tipo assim, eu tô aqui fazendo o meu melhor e vocês têm que dar graças a Deus. Então, as pessoas se sentiam extremamente, tipo assim, constrangidas. Ai, como é que eu vou brigar com meu vizinho, né? Então, antigamente tinha uma preocupação maior em relação a síndico morador, né? Conselho e moradores, tipo assim, o síndico se mantém no poder não sei quantos anos, ele vai lá com um caderno, um envelope cheio de procuração, porque não quer largar o osso, né? A maioria das vezes até era pela cota de condomínio, nem recebia prolabore, mas era uma coisa poder. Assim, é o poder, né? Eu quero mandar aqui. E olha, tive casos aí. Eu tive um só em administradora que eu trabalhei 27 anos. Olha, tinha síndico que se mantinha no mandato 20, 30 anos. O cara pegava a procuração e ninguém ia na Assembleia porque ele decidia tudo, né? Ele aprovava as contas dele, ele aumentava o prolabore dele, ele elegia o conselho, então... Eu acho que o síndico, ele às vezes peca em não fazer as combinações logo que ele é eleito, né? Ele foi eleito, já tem que acordar, é acordo, é contrato, tem que combinar, né? Como nós vamos nos comunicar, como vão ser as reuniões, vão ser mensais, vão ser grupo de mensagens, vão ser virtuais. Os contratos fixos, por exemplo, eu preciso pedir autorização para vocês ou posso pagar? Tem aqui esses 5 contratos fixos. Não preciso pedir autorização, segue o fluxo e continuo pagando. Né? É fazer esses acordos antes, né? Para tu não cair no emocional. Tu fica na técnica, fica no que foi combinado. E explicar as funções, olhar na convenção quais são as funções, explicar para eles como vai ser o método de trabalho, como ele vai passar as informações. Vocês têm prestadores de serviço de vocês, posso pegar os meus, vamos escolher juntos. Isso é uma prática muito boa. Combinar, é fazer um acordo, né? E o que eu vejo, às vezes, quando o síndico ele pega o condomínio, ele está feliz, ele quer mostrar serviço, então ele passa tudo para o conselho. Só que aí ele começa a ter vários condomínios, ele não tem tempo, aí ele para de passar tudo, ele muda ali as regras do jogo no meio. De tratamento, no contrato dele tá que ele vai 2 vezes, só que ele vai toda semana, né? Pô, tá empolgado, pegou aquele condomínio, queria muito. Aí quando ele começa a ir 2 vezes, a gente não vê o síndico aqui, nunca mais apareceu, vassoura nova, varre bem, isso eu ouço um monte, aí agora sumiu, né? E aí começam os problemas, né? Tem que fazer a combinação. O combinado não sai caro. E tu não vai mudar ninguém, não. Tu tem que te moldar para conviver com aquelas pessoas ali. Isso aí. Né? E também as pessoas, elas têm essa sede de julgar, de brigar. Eu não sei se é porque hoje a gente tá mais fácil fazer isso as formas de comunicação, né? Eu lembro que há muitos anos, assim, quando trabalhava em administradora, os conselheiros, eles mandavam cartas escritas, né, para imobiliário. O condomínio mandava uma carta relatando todos os podres do síndico. Aí a gente olhava aquela carta e sabe, ficava ali entre nós. Agora não, agora as pessoas vão lá no grupo do WhatsApp, colocam... Expõem, né? Quando não botam na internet, assim, né, fazem uma pública. Já aconteceu um caso comigo de botarem no Facebook. O condomínio tinha uma conta no Facebook e aí o cara foi lá e descascou, falou horrores do síndico, né? Uma bela ação de dano moral. Promoção, claro, sem dúvida. E é impor também o síndico, é interessante também que o síndico estabeleça limites, né? Dentro dessa combinação que o doutor Shalom colocou, limites. E principalmente fazer com que o conselho entenda qual o seu papel na administração. Eu sempre deixo muito claro, gente. Quantos dias, quais os horários que tu faz feira? Eu digo, olha, eu não bato ponto. Se eu te disser que eu vou 2 vezes na semana, todo mundo vai ter ciência que eu estarei no dia aí. Eu vou comunicar a todos que eu estou lá à disposição. Quem quiser descer para conversar comigo, estarei à disposição. Esse negócio, eu digo, até porque a vida em condomínio ela é muito dinâmica e corrida, né? Pode ter uma semana que tu vai precisar ir bastante por causa de uma obra e outra não. Não, e nem é isso. Às vezes surge uma emergência, aí eu tive que ir, sei lá,
para um outro condomínio quando eu pensava estar às 9 ou às 8 da manhã no outro. Né? Por quê? Porque surgiu uma emergência. Senão tu vai viver dando explicação? Não. Eu tenho que cumprir o meu papel. Meu papel, né, quando me apresento, já deixo isso muito claro. Eu tenho que trabalhar, fazer as visitas. E às vezes até eu dou sugestão. Teve um condomínio que me pediu proposta, assim, a gente aqui tem 2 visitas. Tá. Aí fui lá ver o condomínio. Para que 2 visitas? Condomínio que não tem portão de garagem, porque não tem vaga de garagem. Tem uma funcionária que faz a limpeza uma vez por semana. Eu digo, por que vocês gastam? Não sei quanto é que a senhora cobra? Eu dei o meu valor. Eu digo, vocês querem 2 visitas? Sim. Mas a fulaninha cobra tanto. Eu digo, continua com a fulaninha. Eu não vou trabalhar por esse valor. Sim, claro. Né? Claro. Eu digo, olha, se quiser é X, por quê? Não tem como fazer diferente, né? Eu digo, as pessoas têm mania de botar preço no serviço dos outros, mas não esquecem que às vezes o barato sai caro e sai de outros lados, né? Infelizmente, nós temos muito isso no mercado. E o síndico profissional, ele vive disso, ele precisa, né, de condomínios. Então, é um cliente. Por mais que não seja uma relação de consumo, é uma relação de mandato, ele é um cargo eletivo, são clientes dele, né? Então, eu sempre, por exemplo, lá no escritório, eu sempre tento transformar a culpa em minha, né? Porque aí eu posso consertar. Se eu vejo que tem um cliente me cobrando muito a entrega de um trabalho, eu não vou pensar, puxa, que cara chato, eu vou pensar, baixa, Lon, tu errou, tu não estabeleceu o prazo de entrega no início. Por que tu não disse, é tantos dias úteis? Ele vai ficar te cobrando. É claro, ele tá certo, ele. Né? Então, o síndico também tem que, às vezes, ter mais, eu acho, segurança, porque as pessoas, o condômino, o conselho, eles esperam, puxa, ele é profissional, ele entende, ele sabe, ele já tem todo um procedimento. Então, mostra o teu procedimento, não precisa ter medo, vamos chegar junto numa forma de trabalho. Eu entendo que é bom trabalhar assim, quero ouvir vocês, como é que vocês entendem, né? É a melhor forma. Bem né? isso. Melhor forma. E é tudo muita psicologia, assim, porque não é nada técnico, assim, são pessoas diferentes que mal se conhecem ali, né? Então, tem toda aquela questão de projeções e tudo, assim, aquele julgamento, as pessoas, tem muito conselheiro que eles gostam de, eu achei o erro, eu vi, eu sei, se não fosse por mim, né? Então, tem aquela coisa de julgar, de estar sempre condenando, né? Não sei, as pessoas sempre dizem que a gente não está aqui no mundo para julgar ninguém, né? Eu não sei porque ninguém voltou para me contar. Mas vai que Deus pensou assim, morem em condomínio, suas imundícias aí, se julguem, se matem, sabe? Se virem. Eu não sei, né? Se for assim, a coisa tá funcionando, tá dando certo. Pelo menos nos condomínios. Mas é o acordo, por escrito, formaliza. Se tu puder, já na ata da assembleia, já deixar combinado como vai ser, as coisas melhor ainda. Né? E quando tu tiver um problema que vocês entraram em atrito do que fazer no condomínio, leva para o conselho, leva para uma assembleia, mas leva de um jeito assim também, não precisa chegar e dizer, olha, eu acho que tem que fazer, mas como o conselho não quer, então eu trouxe aqui. Aí já não vai funcionar. Não vai ser. Vai só piorar, né? Dá vontade de fazer, né? Agora eu vou dar nos dedos desse conselho. Agora, mas não vai funcionar, não. Então, e tu vai perder a pior coisa vai perder o condomínio, né? Daqui a pouco vão achar uma besteira para não aprovar tuas contas e tu vai ficar ainda tendo que resolver esse problema. Que ninguém vai brigar com o outro, né? E a real é a seguinte, ninguém quer ser síndico de condomínio. Aí tem gente que quer trabalhar com isso ainda, né? Então, tem gente que quer ser síndico profissional. Então, aguenta, né? É lidar o tempo todo com pessoas. Exato. Né? Muitas pessoas. Tem que gostar. O Michel Castro, show de podcast, poderia chamar o Bruno da Inova Gestão Condominial. Ele tem muito conhecimento. Abraço. Obrigada, Michel. Realmente, o Bruno é, tipo, assim, bastante polêmico e eu adoro gente polêmica. Ana Maria Cristina Afonso. Aninha, um beijo, querida.
parabéns, excelente tema. Então, temos aí algumas pessoas nos assistindo ao vivo. Espero que tenha conselheiros nos assistindo ao vivo. Exatamente. Que mais, gurias, vocês dão aí de recomendação para os síndicos para terem uma relação mais tranquila, assim, com o conselho? Além dessa questão da combinação, né, do acordo, Da comunicação. da comunicação, de repente uma estratégia assim que pode dar certo quando tu tá com um conselho incomodando muito para tal assunto, joga a bola para eles. Então tá, agora vocês coletem os orçamentos e me passem. Vamos formar uma comissão da convenção, então. Vocês querem tanto isso, não estão chegando num acordo, então agora vamos fazer uma comissão para isso. Né? E aí vocês resolvem. Aí o que vai acontecer? A comissão não vai fazer nada? É verdade. Já fiz, já usei dessa estratégia e não rolou. Eles não fazem nada, eles só vão parar de encher o saco. Aí mas depois não vão na fazer. Assembleia eu sou obrigada a dizer, olha, nós criamos uma comissão de obra, uma comissão não sei do quê, porque aí eles querem criar a comissão de tudo. Que o presidente do conselho é supervisionar. Enfim, estamos aqui para resolver tudo, porque precisamos resolver. Né, Só não disse, né? Porque as comissões aí não se mexeram, mas... nos meus casos, sempre que é nomeado uma convenção, eles não fazem nada. Eu vou lá, converso, chamo. Não, a gente vai entrar em contato, a gente está se reunindo. Aí quando falta uma semana para a Assembleia, eles ligam e querem fazer tudo. Eles querem fazer tudo nos tudo 45 segundos. Exato. É assim também. Não, e tem aqueles que não querem que seja aprovado. Isso aí. E aí, em cima do lance, assim, tu dá 30 dias para avaliarem a minuta, o que foi feito, o trabalho do advogado. Bom, nenhuma manifestação. Quando tu vai com a redação para assinatura, aí começa. Sempre. Não, olha, aí começa a ter erro de português, né? Isso aí. Não, porque é impraticável. Erros gramaticais, não sei o que, mas pergunta se ele olhou, se ele reclamou alguma coisa do conteúdo das regras, das normas. Nada. Então, é só para encher linguiça e não deixar aprovar o documento, porque ele se beneficia enquanto não está sendo aprovado aquilo, você está entendendo? O português é um clássico, né? Quando tu não verdade, tem argumento, chama ali no erro do português. Esqueceu a crase ali. Deu, acabou. Não, é uma coisa assim, Nossa, vai ser inadmissível. Aí eu me lembro que a advogada, na época, respondeu assim, nós passamos no corretor, né, do Google, não sei o quê. Olha, não concordo com os erros que o senhor está apontando. O senhor me envia, então, aí, advogado, se tapou de nojo, né? Me envia essa regra gramatical que o senhor está falando. Para eu aprender. Porque essa aí passou batido por mim. Meu Deus. E uma coisa que o conselho tem que pensar, e que quando um conselho me procura para reclamar do síndico, é o seguinte, o síndico não mora ali. Ele não está dizendo não por algo pessoal. Ele não está realmente se importando com a cor que vai ser o teu corredor, meu amigo. É sério, ele não está nem aí. A questão não é essa. Eu sinto muito te dizer, né? Não é isso. Mas as pessoas pessoalizam, né? E já começam a inventar um motivo de por que ele está querendo a determinada aprovação. Não tem nada a ver. Ó, Rosana, adorei a sugestão da doutora Shalom. Vou enviar esse podcast para o grupo dos conselhos. Ai. 2 casos de destituição de conselho, né, gurias? Pois é. E aí, como faz? Bom, um dos casos eu tinha previsão na convenção, né? Então, ali dizia... isso é interessante. Então, uma convenção nova. Não, pior que não era uma convenção. É raro a gente ver. Gente, olha, eu tô há 38 anos. Eu fiquei aí. espantada. Nunca vi. Eu fiquei espantada quando eu vi a convenção, bem antiga. Que interessante. E estava lá o regramento para a destituição do conselho. E aí, o síndico, então, chamou a assembleia, né? E seguimos ali o rito. O conselho nem compareceu.
Os três, os três conselheiros, a destituição era para os três, porque os três estavam inviabilizando ali a gestão do síndico, tinha que arrumar infiltrações, várias questões urgentes ali que não poderiam esperar mais, né? Então o síndico não viu alternativa. Olha, eu vou ter que tirar esse pessoal e botar alguém que me ajude a fluir o trabalho, que consiga mostrar serviço, enfim, fazer o que tem que ser feito. Fizemos a assembleia, aí depois, quando já estava assim, no meio da assembleia, apareceu um conselheiro desceu, a gente fez um saguão no condomínio, ele desceu e disse, não, eu estou de acordo, não é por isso e tal, mas foi tranquilo, assim, o síndico estava muito nervoso, era o síndico profissional, ele estava preocupado porque ele estava com medo de perder o condomínio, enfim, de criar aquela, né, animosidade, antipatia, enfim, mas foi super tranquilo. E já o outro não foi tanto, né? Foi bem desgastante. Não tinha previsão na convenção. Daí, o que se faz, né? Quando vai destituir o conselho, segue a mesma regra da destituição do síndico, né? Então, chama a assembleia e né, coloca ali o item da pauta para destituição do conselho. E aí, o mesmo quórum, 1/4 de condôminos, serve para isso? Serve para isso também. Aí chama para assina, pega as assinaturas e chama a assembleia para fazer a destituição do conselho, explicar os motivos. O conselho também vai, né, dar lá os seus motivos, dizer o porquê e vai colocar em votação. E o conselho se sente contratante do condomínio, do síndico profissional. Porque quando o síndico apresenta a proposta, quem assina o contrato é o conselho, quem entrevista é o conselho. Então, eles pensam, eu te contratei, eu te dei essa oportunidade de trabalhar aqui no meu condomínio. Então, eles pensam, bom, agora ele vai fazer tudo que a gente quer, né? Eu não quero ser síndico, é muita responsabilidade, mas a gente arrumou alguém que faça. Né? Exatamente isso. Que não está escrito... Tá permitido, vamos, quem sabe, utilizar essa... Isso aí. Aí nós fizemos isso. Essa prática quando tiver situações assim que realmente fiquem insustentáveis. Insustentáveis. Né? Eu acho que é o extremo isso. Quando assim, ó, não tem mais, eu não tô conseguindo trabalhar. E tu tem o apoio dos outros condôminos, por exemplo. Olha, não, a gente vai ter que fazer alguma coisa, vamos, né? E orientado ali por advogados, enfim, pessoas com conhecimento na área que possam conduzir e orientar da melhor forma. Sim, e de repente já tem um síndico profissional, porque os síndicos condôminos já não aguentavam esse conselho. De repente já é um conselho histórico que está ali no condomínio, sempre incomodando o síndico, né? Exatamente. E é uma situação que pouco a gente vê, apesar de ser muito comum as reclamações, né, do conselho, a destituição propriamente dita a gente vê muito pouco, né? Muito pouco mesmo. Gurias, passou muito rápido. Já até passamos do tempo, mas antes de eu encerrar aqui e pedir uma palavrinha aí de vocês, eu quero agradecer aos nossos apoiadores aí, parceiros, Aliança Administradora de Condomínios, Freire Imóveis, Responses, Serviços Prediais, a Blessed Facilities, Rudgeri Rosa, Advogados, Ouvrage, Medições e Individualização de Água e Gás, Newline, Serviços de Portaria Remota, Atuar Engenharia, Eletromídia, Foco Serviços e Terceirizações, Shalom Rain, Advocacia. Apoio institucional da Anacom. Gurias. Um recadinho aí pro pessoal que ainda vai assistir, né? Quando chegar em casa, lá, tiver tudo tranquilo, com certeza o povo vai ver esse podcast aí. Bom, eu acho assim que, como a doutora Shalom falou, né? O principal é a comunicação, estabelecer já as regras, né, da convivência, da forma da prestação do serviço, forma de comunicação, enfim.
o combinado não sai caro, né? Então, que isso, né, possa ser um norteador aí para os síndicos, sobretudo os profissionais, né, para que possam trabalhar, né, da maneira mais saudável possível, porque é complicado, a gente sabe, esses conflitos, né, tiram a paz da gente, né? O síndico não consegue dar todo o seu 100% para aquele condomínio, para aquela gestão. Então, que ele possa, assim, né, ter um jogo de cintura ali para lidar com o pessoal, porque as pessoas são diferentes, e como a doutora Chalon falou, nós não vamos mudar ninguém, né? Então, é saber lidar com essas pessoas aí para trabalhar da melhor maneira possível. Chalon. A minha palavra final fica na comunicação, no acordo, no combinado, nos procedimentos, né? Combina como vai ser o procedimento, como que tu vai passar a situação para o síndico, vai ser por WhatsApp, vai ser por e-mail, se todos têm que responder ou não. Eu mando no grupo e ninguém me respondeu. Bom, então tu já fala antes, se vocês não me responderem, vocês estão aceitando ou não? Espero todo mundo me dar o sim. Quanto tempo eu espero, né? É isso. Não, né? Não perca a calma. O problema não é tu, o problema são os outros, né? Dá amor para essas pessoas também. Eu sei que eu já pareço uma riponga sempre falando nisso de amor, mas é importante. As pessoas estão perdidas, elas estão nervosas, elas estão assustadas, vivia muito difícil, e elas pensam, eu vou descontar nesse síndico aqui. Né? As pessoas, por incrível que pareça, são muito carentes, né? Amor, sabe? Tu tem toda a razão, acho que... É uma projeção também, ela tá tão frustrada, ela quer descontar em alguém, ela quer, né, tu errou também, de repente ela errou e ela quer que alguém erre para ela se sentir menos errada, exatamente, sabe? Falta mais amor, como diz o meu amigo Marcelo Duarte, da Eu Amo Condomínio, mais amor nos condomínios. Isso, né? Mais amor nos condomínios, eu sou totalmente favorável a isso. E o último evento que eu falei isso, depois alguém da plateia veio me dizer que tinha uma pessoa do lado que falou assim pra ela, essa aí tá apaixonada, tá amando. Não tô. Meu estado civil, é recalcada. É amargurada, é na força do ódio. É o amor universal, gente. É o amor pela humanidade. A gente tá todo mundo junto aqui no mundo. Vamos se ajudar, vamos se amar. Verdade. Né? Paz e amor. Paz, amor, comunicação, técnica, combinado, procedimento. Não tem erro. Isso aí. E se não der nada, der certo de instituição. Isso aí, isso aí. Isso aí, gente. Olha, obrigada, doutora Cristiane, doutora Chalon. Esse podcast eu tenho certeza que vai ser visto muitas vezes aí pelos colegas síndicos e síndicas que tem lá suas tretas, quer resolver um probleminha com o conselho. Como quem não quer nada, manda pro conselho. Né? Olha só esse podcast aqui. Que interessante. Manda outros, né? Para não dizer que está sendo muito direta a coisa. Vai lá, seleciona outros assuntos interessantes, manda 2, 3, assim. Entre eles vai esse. Boa. Tem que usar de psicologia, gente. Obrigada. Pessoal, até terça que vem. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Obrigada. Oi, produção!